E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre uma das principais estratégias de marketing digital, que é o SEO, ou seja, otimização para os mecanismos de pesquisa. Eu sou o Cristiano, eu trabalho com marketing digital já fazem 16 anos e já desenvolvi dezenas de projetos de SEO. E eu quero passar um pouco da minha percepção para você de como utilizar dos projetos de SEO para gerar mais resultado para o seu negócio. Então, bora para o conteúdo do vídeo, vamos lá. Se você é novo aqui no canal, como é que funcionam meus vídeos, né? Esse tipo de vídeo que a gente está criando uma série aqui no canal é um bate-papo onde eu vou falando sobre algum determinado assunto. A gente já tem alguns vídeos aqui no canal e vou dando a minha percepção sobre como utilizar dessas estratégias no seu marketing digital. Então, o que é SEO? Nada mais é que um conjunto de técnicas que a gente faz para poder otimizar os resultados no Google e nos outros buscadores, pensando em gerar mais tráfego e mais vendas para o site. E aqui é importante lembrar, né, que só para começar do começo, digamos assim, a gente vai falar um pouco sobre como que funciona o Google, né? Porque muita gente usa no dia a dia, mas não sabe exatamente como funciona. Então, são basicamente 4 etapas aqui, né? O crawling, que seria o rastreamento. Então, o Google desenvolveu uma série de robôs que passa nos links e vai lendo a estrutura do site, vai lendo o conteúdo do site e armazenando isso num servidor dele. Ou seja, a primeira etapa ele vai rastrear, né? A segunda etapa ele vai indexar o conteúdo, ou seja, ele vai guardar essa informação num servidor dele para poder pesquisar mais rápido. A terceira etapa, ele vai fazer uma classificação de todo aquele conteúdo para poder saber quem é mais relevante para qual assunto, para qual termo, para qual palavra-chave. E por último, que é o que as pessoas estão habituadas, ele vai exibir o conteúdo ou exibir o resultado da busca que a pessoa está fazendo lá no Google. Beleza, então por que que é importante saber dessas etapas? Porque se você entende o funcionamento da ferramenta do Google, né, e dos outros buscadores, fica mais fácil de você entender como que funciona um projeto de SEO. E aí, eu gosto de falar sempre que projetos de SEO, eles têm nada mais, nada menos do que é uma pirâmide invertida, né? Esse conceito foi desenvolvido por grandes agências que produzem e desenvolvem grandes projetos, e eu adotei aqui para sempre quando eu vou explicar, eu utilizo dessa referência aqui porque fica mais fácil de explicar. Então, basicamente, assim, pensando num projeto de SEO, a gente tem 4 grandes caminhos aqui que a gente precisa criar e otimizar eles para que um projeto de SEO tenha resultado. O primeiro é SEO técnico, ou seja, a gente vai visitar o site, vai entender se as ferramentas, a plataforma, ela está acessível e se ela gera as informações necessárias para que os buscadores acessem ela e consigam levar essa informação de forma estruturada. Ou seja, se o teu site não está de fácil acesso para o Google e para os rastreadores, fica mais difícil ele rastrear essa informação, indexar no servidor dele e, consequentemente, você conseguir se beneficiar de melhores posições. Então, se o seu site não está conseguindo ser acessado pelo Google, nada mais do que você vai fazer no seu site vai funcionar. Beleza, então essa é a primeira etapa. O seu site precisa estar com uma estrutura boa para que os buscadores consigam chegar até ele e rastrear o conteúdo. A segunda etapa é, de fato, o conteúdo que seu site tem. Então, o conteúdo, quando eu falo, são todas as páginas, categorias, a home do site, que tipo de conteúdo você tem, o tamanho das imagens, vídeos, se o seu conteúdo é único, né? Então, a segunda etapa aqui seria o conteúdo. Então, se o seu conteúdo é bom, obviamente você vai conseguir melhores posições, mas o primeiro passo é super importante. Então, seu conteúdo precisa ser rastreável e de fácil acesso para o Google. Na segunda etapa,
ele vai levar em consideração o conteúdo, então a gente vai fazer ajustes em conteúdo, seja na estrutura do seu site, por exemplo, numa estrutura de navegação, de menu, de categoria e linkagem interna. A terceira etapa aqui seria a reputação, ou seja, são sites externos, né? Então, como que os outros sites nos indicam, através dos links que eles passam para nós, como que está essa estrutura de fora do site, né? Então, a gente fala que é a reputação. E a cereja do bolo seria assim, dizendo assim, né? Seria a experiência. Então, das pessoas que chegam no seu site, qual que é a experiência delas? O site carrega rápido, a estrutura está bem desenvolvida, as pessoas encontram com facilidade aquilo que elas vão buscar, as pessoas que escrevem para o conteúdo do seu site, elas são referência no assunto que elas estão falando. Então, a experiência do usuário diz muito sobre se ele vai continuar acessando e se ele vai retornar para o seu site. Então, isso com certeza está ficando cada vez mais importante, né, de ter uma ótima experiência de conteúdo e no site e tudo mais, mas dessa forma aqui com a pirâmide invertida fica fácil entender qual que é a prioridade de projeto, digamos assim, quando a gente vai tratar de um projeto de SEO. E aí, indo para uma parte mais prática aqui, né, como é que se faz um projeto de SEO? Então, a gente tem que imaginar que existem palavras-chave, né, que são os termos que a gente quer, que a gente deseja posicionar o nosso site, ou iniciar pelos termos que mais vão gerar negócio, né, que são diretamente relacionados com o nosso negócio. O conteúdo tem que ser de qualidade, ou seja, quando eu falo qualidade, você tem que desenvolver um conteúdo único, né? Não adianta copiar ou só usar o ChatGPT para fazer esse conteúdo. A gente vai usar de técnicas on-page, ou seja, on-page é dentro da página. Então, a ideia aqui é estruturar o seu conteúdo para que o Google e os buscadores consigam ler e entender o que é título, o que é bloco de conteúdo, o que é imagem, vídeo e por aí vai. Então, a estrutura on-page, que seria essa linguagem de marcação que a gente tem, né, no HTML da página, a gente vai otimizar isso para ficar mais fácil de interpretar esse código, essas informações e levar lá para o Google. A próxima etapa aqui seria o conteúdo off-page, que foi aquilo que eu disse anteriormente na, na pirâmide, que é o conteúdo fora da página. São outros sites linkando para nós e entendendo que esses conteúdos têm que ser relacionados. Então, quanto mais sites parceiros que tenham conteúdo de relevância, que tenham uma autoridade naquilo que estão falando, linkarem para nós, melhor, mais votos de confiança, digamos assim, o Google entende que está sendo passado para nós. E a performance técnica, que nada mais é que seguir as diretrizes do Google, né? Tanto na parte de segurança do site, entendendo a velocidade de carregamento do site, se você consegue navegar de forma fácil no seu dispositivo móvel, e a estrutura técnica, né, para o Google poder interpretar todo o site ali e rastrear esse site e guardar as informações. Então, beleza, qual que é a ideia aqui de um projeto de SEO? Nada mais é do que organizar todo o site pensando em fazer com que as pessoas encontrem os conteúdos mais facilmente e ganhar posições no ranqueamento do Google para atrair mais tráfego. Isso aí se faz através dessas técnicas, né? Tanto a parte técnica de SEO quanto a criação de conteúdo são fundamentais. E aqui a gente tem outro conceito muito importante que foi lançado alguns anos atrás já, né? O conceito IT, ele nada mais é do que um aprimoramento daquilo que foi desenvolvido lá atrás. Levar em conta, né, 4 grandes pilares, digamos assim, para que o seu conteúdo seja melhor indexado e que o Google entenda que é um bom conteúdo para a internet. O primeiro é a experiência, ou seja, o Google de fato avalia quem é que está escrevendo aquele artigo, aquele conteúdo. Ou seja, quanto mais conhecimento, experiência, informações na internet tiver sobre o autor que está desenvolvendo aquele conteúdo, melhor tende a ser o resultado na SERP do Google. O segundo pilar aqui é a especialização, ou seja, ele mede o nível de conhecimento técnico
que aquela pessoa, aquele site, né, aquela plataforma tem sobre aquele conteúdo. O terceiro ponto é a autoridade. Então, ele avalia se a fonte, né, o autor, a pessoa que está escrevendo aquele conteúdo, se ele de fato tem autoridade para falar sobre aquilo. Isso também visa evitar, né, com que sites feitos por robôs, por exemplo, que não têm, digamos, autoridade para falar sobre aquele assunto, que estavam criando conteúdo genérico para ficar nas primeiras posições do Google. Então, essa autoridade faz com que diminua esse tipo de estratégia de gerar conteúdo aleatório. E a confiabilidade seria passar autoridade, né, passar confiança para as pessoas que estão acessando. Então, inclui no caso o HTTPS, que é um protocolo de segurança de site, né? Todo site hoje em dia precisa ter. Mas não só isso, né? A gente sabe que as leis LGPD e as leis da internet estão se atualizando cada vez mais. Então, para fazer um conteúdo pensando nessa nova abordagem do Google, né, a gente precisa entender que esses 4 conceitos precisam ser levados em consideração na hora da otimização de um site. Aí, relembrando aqui, a experiência, né, expertise, autoridade e confiabilidade. Então, se o teu conteúdo tem essas informações, quanto mais relevante e maior autoridade de quem está criando esse conteúdo, melhor vai ser a experiência para o cliente, melhor vai ser o seu ranqueamento lá no Google. Beleza, e a minha visão sobre SEO, né? Eu já desenvolvi dezenas, talvez centenas de projetos de websites, lojas virtuais. Em alguns deles a gente fez grandes projetos de SEO, pensando em tudo isso aqui que eu mostrei, né? Na estrutura toda de SEO e a otimização, tanto de entender quais são as palavras-chave que a gente queria se posicionar e também criar conteúdo para que acelere esse processo, né? Então, basicamente assim, o que eu entendo que SEO ajuda, né? Quando você tem um site pequeno de uma empresa local, por exemplo, SEO você deve utilizar das ferramentas de SEO, com certeza, mas SEO ele é uma ferramenta fundamental para site grande. Então, quanto maior, mais experiência, mais conteúdo, mais necessidade você tem de gerar volume de tráfego para o seu site, melhor vai ser o seu projeto de SEO, porque SEO é otimização do conteúdo. Se o teu site tem pouco conteúdo, também não adianta investir muito em otimização de pouco conteúdo, né? Então, essa é uma visão que eu vejo que pouca gente fala, né? Todo mundo fala que é importante SEO, só que assim, se teu site é pequeno, não tem por que investir tanto em SEO. E assim, no curto prazo é um pouco difícil levar um retorno do investimento em projeto de SEO. Só que no médio e longo prazo, isso geralmente tende a projetos que criam conteúdo e otimizam para o Google, tendem a ter um ótimo resultado, porque o conteúdo no Google não morre do dia para a noite. Então, muitas vezes você cria um conteúdo, aquele mesmo conteúdo fica indexado lá na primeira página do Google por, sei lá, mais de 10 anos. A gente tem clientes que geram milhares, talvez dezenas de milhares de visitas com 1 ou 2 blog posts lá que estão posicionados nas primeiras posições e geram muita oportunidade através daquele conteúdo que foi produzido há 10 anos atrás. Então, obviamente, é importante investir em SEO, mas gostaria que ficasse claro, quanto maior o seu site, melhor vai ser a sua probabilidade de ter sucesso com projetos de SEO. E para gerar resultado mais rápido, né, que é um dos objetivos aqui do canal, como que eu faço para ter performance, né, gerar resultado rápido? A gente entende o seguinte, principalmente em projetos de e-commerce, você tem que focar na sua curva A, que seriam os produtos que você mais vende. Com base nos produtos que você mais vende, ou seja, você vai conectar os teus produtos principais, as tuas ofertas principais com a demanda do mercado. Então, isso vai fazer com que o teu projeto de SEO dê resultado mais rápido, né? Ao invés de você tentar otimizar todo o site, toda a estrutura, toda a plataforma, foque principalmente nos produtos que você tem mais demanda, que você tem mais estoque, que você consegue se diferenciar no mercado. Fazendo isso, com certeza você vai ver o resultado acontecer muito mais rápido. E também é importante você avaliar
as palavras long tail. O que isso quer dizer, né? É a cauda longa. Então, na maioria dos casos, né, a gente trabalha com indústrias, com negócios locais, com pessoas, empresas de serviço, e essas empresas não têm sites gigantescos. Muitas vezes, nesse caso, você tem oportunidades na cauda longa. Por que eu falo isso? Porque você consegue ser mais específico em algum determinado tipo de assunto e consegue criar relevância para um termo que pode te gerar muito resultado, mas não está entre os termos que têm mais volume de busca. Vou dar um exemplo. Você pode, ao invés de... Digamos que você tem uma empresa, um varejo que vende televisão. Você pode tentar focar na palavra TV, e isso é muito difícil posicionar para essa palavra muito genérica, mas você pode tentar otimizar o seu projeto para uma palavra mais específica. Por exemplo, televisão, Smart TV, 40 polegadas em São Paulo. Então, se você focar nessas palavras long tail, né, palavras mais específicas, muitas vezes você consegue gerar resultado mais rápido, porque as pessoas que estão buscando por isso estão mais próximas da compra. Então, só repetindo, para gerar resultado mais rápido, primeiro focar nos produtos curva A, que são geralmente os produtos que você tem mais demanda, e segundo, entender quais termos de long tail você consegue ter uma diferenciação no mercado e organizar o seu projeto para esses termos vai gerar muito mais resultado no curto prazo. Esse foi nosso vídeo sobre SEO e eu gostaria de saber de você. O que você acha sobre SEO? Você já usou essa estratégia na sua empresa? Deixe aqui nos comentários que eu vou responder todos os comentários que tiverem aqui no vídeo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!